Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Duarte, site seguele.com.br. Estamos voltando aqui com a nossa oficina de pregadores e nós queremos continuar aqui. Siga ele, curte, compartilhe, se inscreva se você ainda não se inscreveu, ative lá as suas notificações e compartilhe com pessoas aí que talvez estejam precisando. Muita gente na igreja prega e precisa aí de aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos lá. Dicas importantes, prosseguindo aqui na pregação. É muito legal assim, vamos pegar esse conteúdo pra gente tomar cuidado com o que a gente fala, né? Temos o pregador coitadinho. O pregador coitadinho é aquele que diz assim: irmãos, desculpas, eu tô aqui pela misericórdia, né? Eu não sou nada, eu não sou digno, ninguém, nem sei porque o pastor me chamou. Tem gente que fala isso pra vitimizar, né? Colocar ali como uma pessoa que é um coitado e que tá ali só pela misericórdia de Deus mesmo. A gente sabe disso, irmão. Nós sabemos disso. A gente sabe que nós estamos ali pela misericórdia. A gente sabe que nós não temos capacidade. A gente sabe de muita coisa. Mas isso não é muito bom você como falar no púlpito. Você pode até falar: gente, eu tô aqui, o Senhor é disposto para usar, eu não sou nada, coisa e tal. Mas você ficar se humilhando ali, humilhando a si mesmo, né? É muito complexo. Você está se diminuindo, você já de cara você já perde crédito, entendeu? Você não precisa falar isso, não tem necessidade. Você foi chamado para pregar, então você não precisa ficar se humilhando ali. Isso aí não é legal, não é legal mesmo. Você perde credibilidade, a igreja olha para você: poxa, coitado dele, a pregação vai ser muito difícil. Você já perde logo, as pessoas já perdem o clima da pregação logo de cara. Tirar a responsabilidade de si o tempo todo. Tem pregações que as pessoas falam assim: ó, irmãos, Deus está falando, não sou eu não, hein? Gente, olha só, a pregação quem prega é o homem, tá? Não é Deus que prega. Então assim, o Espírito Santo que prega. Não, quem prega é você, cara. Quem prega é o homem. Só que você é usado por Deus. Aí Deus vai te usar na pregação, vai te conduzir, mas ele vai usar você. Nem tudo o que você vai falar, né, o que nós vamos falar como pregadores, nem tudo é de Deus. Cada palavra que a gente vai falar é de Deus. Deus não pega você, não pega a gente como pregador e fala no nosso lugar. Não é isso. Nem esse é o propósito de Deus. Deus vai trabalhando com a gente, vai dando iluminação a gente para a gente poder falar. Então a gente fala coisas nossas, fala coisas de Deus, só que Deus usa. Então isso aí que acontece é maravilhoso. Deus usa você no seu jeito, da sua forma de falar. As palavras que você falar, Deus vai te ajudando, vai te conduzindo. Você vai sendo usado por Deus, vai ser uma bênção. Mas quem vai falar vai ser você. Então não fique falando assim: é Deus que está falando, não sou eu não. É o que a Bíblia está dizendo. Irmão, quando você prega com autoridade, você não precisa dizer essas coisas não. A igreja sabe que Deus está falando. A pregação, ela acontece assim: você vai pregando e a igreja vai sentindo. Se a igreja não sentir que Deus está falando, não adianta nada você falar que Deus está falando. Porque quando Deus está falando, a igreja sente. Ela sente mesmo. Então peça a Deus, né? Essa humilhação que eu falei no princípio ali, faça para Deus. Não faça para a igreja não. Ali quando você for ao púlpito, quando você for orar, você pensa assim: Senhor, realmente eu preciso do Senhor, eu sou dependente, eu preciso de fato do Senhor, não sei, me ajuda. É você e ele. E aí você fala com ele e ele vai te liberar ali a unção que você precisa, e você vai ser uma benção. Então se você está pregando a Bíblia, é claro que você está falando de Deus. Você está pregando a Bíblia, é claro que você está usando a autoridade do púlpito. Então você não precisa ficar falando: Deus que está falando, que está tirando o corpo fora, tá se colocando fora, tá como se fosse. Então para que você está ali, né? Como se fosse Deus estivesse ali no púlpito ali falando, né? E você fosse só um corpo com uma voz. As coisas não são assim, tá? Nós temos Deus investiu na nossa capacidade. Deus ele usa o nosso dom. Ele investiu em nós, ele deu o dom para nós. Então ele vai usar toda a nossa capacidade, nossa maneira de ser, e vai usar a gente. Então não precisa, cuidado para não ficar jogando a responsabilidade, tirando de você. Você é o pregador, tá?
constrangimento. Muito cuidado com constrangimento. Pregação constrangedora. Já participei de pregações que ficava muito desconfortável. Gente, isso é muito sério. Ficar fazendo pergunta para as pessoas, entendeu? Poxa, é muito chato isso para quem está participando. A pessoa fica olhando a pregação, fica com medo. Será que vai me perguntar alguma coisa para mim? A pessoa às vezes ela não está preparada e nem, às vezes está olhando para você, mas nem está prestando atenção direito. Aí você lança uma pergunta, a pessoa não sabe o que responder, fica constrangida, para tudo, porque quando você olha para alguém e faz uma pergunta, a igreja toda vai olhar para essa pessoa. Então, toda a atenção de todo mundo está voltado, saiu do pregador, está para a pessoa. E se a pessoa não sabe responder ou não lembra, porque isso é coisa nossa, você pode saber tudo de Bíblia, mas às vezes o cara vai citar alguma coisa que você não se lembra, de repente não está na tua cabeça. Aí você travou, você não lembra, aí você fica ali sem graça e não sabe o que falar, e o pregador ali volta para a pregação. Isso é muito chato, entendeu? Mandar abraçar, olha no olho do teu irmão, né? Fala para ele que ama ele. Às vezes a pessoa que está do lado não é aquela pessoa que você está num momento bom. Às vezes aquela pessoa que está do seu lado ali é uma pessoa que você não conhece, entendeu? Às vezes uma mulher sentada do lado de um homem ali porque não tinha lugar, e aquela pessoa não conhece a pessoa e tem que abraçar o irmão, tem que olhar nos olhos dele. Você não tem intimidade para isso, não é sempre seu amigo que está do seu lado. Isso aí é uma coisa que é muito chato. O pregador pode até achar legal, mas para quem está assistindo, poxa, eu vou te falar, eu fico muito constrangido, eu não gosto mesmo. Então o pregador que está falando pode até achar que é legal, mas para quem está assistindo é muito constrangedor. Olha nos olhos do teu irmão, pelo amor de Deus. Deixa o público quietinho e vai pregando a tua palavra. Outros ficam assim, não é pastor, é isso aí, né pastor? Poxa, o pastor às vezes tem que concordar, obrigado a concordar com coisa que ele às vezes está falando e nem concorda. Às vezes o pastor nem concorda, mas ele é obrigado a concordar para não constranger você, para não constranger a igreja. E o pastor fica com aquela cara ali, né pastor, não sei o que lá. Então, não é falando de tal. Cuidado com essas coisas, para não constranger a pessoa. Muito cuidado, tá? Então essa coisa é uma prática que eu já ouvi muita gente reclamar. Muita gente reclama disso, dessas pessoas que utilizam desses artifícios aí, do constrangimento, para ela achar legal, que movimenta a igreja. Movimenta nada. Se você for pesquisar, fazer uma pesquisa e ver, você vê que a maioria das pessoas não gostam disso, grande maioria. Então quando a pessoa vai pregar, a pessoa fica assim, ih, hoje tem aquela pregação, meu Deus do céu, é complicado. Outra coisa que é complicado usar, nós não, né? Nós, não, vocês. Quando pregar, use sempre nós, nunca coloque de fora. Faça parte da pregação, pois somos iguais e sofremos mesma dificuldade para servir a Deus. Então assim, não se coloque como superior e não fique apontando o dedo dizendo vocês são assim, você não está trazendo igual o profeta, né, antigamente trazia, né, uma palavra diretamente de Deus, uma palavra com profecia ali diretamente de Deus para aquele povo, né, naquela situação específica. Aí o pregador fala, não, porque vocês não, irmão, usa o nós, entendeu? Porque quando você usa o nós, você está incluindo você com o grupo. Você é um ser humano igual a eles. Você não é alguém que veio dar um recado de Deus e você está fora. Você é um cara que é separado daquilo ali, entendeu? O nós, ele é mais agradável. As pessoas recebem o nós de maneira melhor. Elas ficam mais felizes quando você está dentro da pregação, entendeu? É mais humilde isso do que você ficar apontando o dedo e usar vocês o tempo todo. Quando eu já vi gente pregar assim em grupos ou na igreja, e a pessoa fica falando vocês, e aí todo mundo fica constrangido e fica olhando para o pregador como o pregador fosse uma pessoa superior. Nós não somos superiores, não somos mesmo. Se você uma pessoa tem defeito no lado, você tem defeito do outro. Então tome muito cuidado com isso.
Texto complexo, polêmicos. Olha, não faça isso, entendeu? A pregação é simples, precisa ser simples, atingir pessoas. Tem um público assistindo e esse público é diversificado. Então você não está diante de um grupo de teólogos, pode ser que você esteja, né? Mas normalmente não. Você está diante de um grupo que pessoas que precisam ouvir uma palavra simples que vai alcançar o coração delas. Usar muito, o uso de muitas palavras difíceis, uso de texto muito complexo, polêmico, pode trazer problema até para você depois da pregação. O pastor te chamar, né? Alguém te chamar, alguém estudioso falar, poxa, esse texto não é bem assim, você trouxe um texto que é muito difícil, é polêmico. Então, você não está num estudo bíblico, entendeu? É diferente você estar no estudo bíblico. Você está na pregação. A pregação precisa ser bem simples e precisa atingir o coração das pessoas. As palavras precisam ser bem inteligíveis, palavras que as pessoas entendam bem, que consigam filtrar bem aquilo ali para entender. Então, cuidado. Se o texto é complexo, não usa isso na pregação não, tá? Usa coisas mais simples. Fale do que você conhece, tá? Espiritualizar tudo. É uns crentes que espiritualiza tudo, né? Com o objetivo de levar a igreja à presença de Deus, e pregadores que dizem que estão vendo anjos, que Deus está mandando dizer, o que Deus não mandou, não é? Não estou falando que essas coisas não acontecem não, irmão. Acontece. Tem visões, tem revelações. A Bíblia fala de todas essas coisas. Deus usa, tem língua, tem tudo, tem tudo. Paulo vai falar até especificamente sobre essas coisas que acontecem na igreja. Porque Deus dá, né? Deus tem dons que passa para nós, a gente usa. Mas o que acontece é que eu estou falando o seguinte: a pessoa vai, ela espiritualiza, ela monta assim um cenário para que a pessoa fique maravilhada com a pregação dela, sem ela estar vivendo aquilo ali, sem ela estar vivendo. Então, a pregação vamos pegar por exemplo a pregação de Pedro, que vai converter ali 3.000 pessoas em Atos do Apóstolo. A pregação de Pedro é uma pregação bíblica excelente. Ele vai falar teologicamente ali sobre todo o trajeto para que acontecesse aquele dia. Ele vai usar muito a palavra, vai citar muito versículo bíblico, ele não sai do tema, e no final as pessoas querem se arrepender. Então, cuidado de ficar fazendo muita coisa, espiritualizando muita coisa, para que as pessoas ficam sensíveis a você, não é? As pessoas ficam sensíveis. Então, utiliza de muitos jargões bíblicos, bíblicos não, jargões de crente, para poder espiritualizar as coisas. Irmão, tem um negócio para entregar, tem anjo voando aqui, coisa e tal, e vai chegar aí até você, tá com a bandeja na mão, não sei o que lá. Irmão, essas coisas não são bíblicas. Tem que tomar cuidado, irmão. Entendeu? Você está cultuando a Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. Ela por si só já é autoridade. Não precisa ilustrar nada para que ela cresça. É só falar dela. Então tome cuidado. Agora, se Deus mandar fazer, Deus mandar falar, fale mesmo. Aí tudo bem, se tivesse plena consciência disso, tá bom? Não fazer promessa. Eita, isso aí é o que mais tem para impressionar pessoas. Essa semana sua vai ser uma benção, né? Essa semana sua bênção vai sair. Essa semana vai ser abençoada, não tem problema não. Essa semana sua bênção vai sair. Você vai ser curado. Seu negócio vai prosperar, e entre outras coisas. Irmão, você não sabe o que vai acontecer essa semana, a não ser, voltou a falar, não me coloque aqui como alguém que não acredita não, pelo amor de Deus. Mas você prometer coisas que você não pode, a pessoa sair da igreja com uma esperança falsa de que Deus não está concordando com aquilo ali, é muito ruim. Ainda mais quando a pessoa não está acostumada a ir para a igreja. Ela chega lá, poxa, o pastor falou que eu vou, o pregador falou que eu vou me dar bem, que vai acontecer essa semana, não acontece. Entendeu? Essa noite não acontece. Cuidado, essas coisas são muito sérias. Às vezes a gente brinca muito com as coisas de Deus, e isso é muito sério, tá? As pessoas podem acreditar e sair frustrada. Deus tem propósito para cada vida, não é igual. Então, por favor, não faça promessa que você não pode cumprir, tá bom? Opiniões pessoais, cuidado com opiniões pessoais. Podem ser dadas, mas é preciso enfatizar que são suas. Você traz uma ideia, às vezes eu uso muito isso, porque às vezes eu tenho uma opinião pessoal sobre um versículo.
é uma coisa que não está na história, não é? Você está lendo o texto bíblico ali, aí você encontra uma parte do texto que não está na história, não é? Você fala assim, é que eu não estou lembrando agora o que posso colocar como exemplo aqui, mas você pega assim e fala, fulano de tal chorou muito, sofreu muito por causa disso, e a vida dele deve ter sido assim, quer dizer, é uma coisa que não está escrito, mas você fala assim, pode falar assim, irmãos, na minha opinião, coisa pessoal mesmo, eu acho que de repente foi assim. Eu estou dizendo, não é o que está na Bíblia não, mas é o que eu penso, entendeu? Eu acho que foi assim, mas é opinião minha. Vocês têm que deixar muito claro para o ouvinte que o que você está falando é opinião própria sua, que não é algo que está na Bíblia, tá? Então você está falando lá dos 5 pães e 2 peixinhos. Aí você pega aquele menino lá que saiu, coisa e tal. Aí você fala, aquele menino ali, Deus usou aquele menino ali, aquele menino já saiu com aquela intenção de casa para poder levar o peixinho e já sabia que ia ser usado. Não tá na Bíblia aquilo ali. Tá na Bíblia o que está escrito ali, simplesmente. Você vai pegar aquilo ali e vai pegar e vai ler aquele texto ali. Falou que tá ali? Tá bom. Agora o que você acha pode ser comentado entre parênteses com o que você acha. Eu sei, eu tenho minha opinião sobre isso, eu acho que é assim. Mas irmão, isso não é bíblico não, tá? Isso é minha opinião. Às vezes a gente lê muito a Bíblia e começa a falar muitas coisas da Bíblia. A gente tem muitas opiniões sobre os textos, né? Coisas que não estão ali dizendo direito ali, que a Bíblia não falou mais profundamente. Mas você tem opinião, você pode falar, não tem problema, desde que não seja uma coisa muito muito doida, uma coisa que quiser sair muito da realidade, né? Que às vezes a gente pensa coisas assim. Cuidado também com isso, né? Porque às vezes você vai colocar uma coisa que vai chocar muitas pessoas. Então, toma cuidado também, porque as pessoas estão ouvindo a sua pregação, tá? Então, cuidado com a opinião pessoal sobre o texto, deixa claro, né? Paulo mesmo, quando vai escrever, ele fala assim, gente, segundo eu penso, o solteiro não devia casar, devia ficar como eu. Mas isso depois ele vai falar assim, mas isso é uma coisa minha, não de Deus. Eu estou falando para vocês a opinião minha, é um aconselhamento meu e não de Deus. Ele deixa claro que é o aconselhamento dele, porque não é bíblico. Aquilo não é bíblico. Mas ele coloca o pessoal, gente, eu vivo assim, eu acho que se fosse legal assim, que você ia se dar bem assim, mas isso não é meu, é opinião minha. Então Paulo foi muito sincero na hora de escrever isso. E é importante isso daí, você ser sincero, mas separar as coisas. O que é de Deus, o que não é, não é. O que é meu, entendeu? Estude português, como falar em público. Procure melhorar o seu português, a sua forma de falar. Erros de português, eles atrapalham muito para quem está ouvindo. A gente erra muito na hora de falar. E de repente você vai encontrar erros meus falando com você aqui. E o português é muito difícil. E a gente erra mesmo, tá? Erra mesmo. Erra de várias formas. Mas muitos erros são tolerados e seguem tranquilamente. A pessoa sabe, né, que acontece. Mas erros mais difíceis assim, erros que podem causar mais problemas, é importante você dar uma estudada no português. Você que vai nessa prática de pregação, pergunte a alguém que conheça, claro, né? Alguém que, como é que foi? Me ajuda aí. Será que eu tô indo bem? A pessoa vai te ajudar a corrigir. Alguém que você saiba que fale bem, coisa e tal, que conheça o português, que domine bem. Pergunta essa pessoa para ela te ajudar a se corrigir. Pergunta a alguém de confiança. Procure vídeos, livros. Hoje em dia o material é tão vasto na internet, tanta coisa. Dá uma estudadinha. Como falar em público? Existe técnica para isso, gente. Técnica para falar em público. Técnicas para você falar bem, para você saber falar as palavras certas, você não se alongar muito. Então existe muitas técnicas aí, tá bom? Então essas aí foram umas dicas importantes para que você comece a sua carreira ou melhore a sua carreira de pregador aí. E todos nós estamos sempre num processo de melhores. E não é porque eu estou falando aqui para vocês que eu não preciso melhorar. Preciso sim, preciso melhorar. E a gente vai melhorando a cada dia, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima, em nome de Jesus. Siga ele.com.br.